Muito bom que você veio aqui nessa noite. Juntos nós podemos celebrar esse Deus que é fiel. Esse é um período em que a gente está de maneira muito mais evidente, considerando detidamente a fidelidade de Deus na vida de cada um de nós e na vida desta igreja ao longo dos 30 anos. Por isso você é nosso convidado de honra, convidado especial para celebrar conosco próximo sábado e próximo domingo, essas 3 décadas em que Deus, pela sua graça, tem nos conduzido como igreja nesse lugar, nesse bairro e nessa cidade. Bom ter você aqui, Éder. Deus abençoe você. Muito bom ter cada um de vocês, nossos convidados, nossos visitantes. Saudamos a vocês. Também ao pessoal que acompanha esse culto através da internet. Não pode estar aqui, nesse mesmo auditório em que nós nos encontramos, mas mesmo à distância, celebram a Deus conosco. Deus abençoe a sua vida grandemente, enquanto prosseguimos nesse tempo agora, para ouvir a palavra de Deus. Quero fazer a leitura de um texto da Bíblia com você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3. A leitura que faremos começa no verso 3 e vai até o versículo de número 15, aliás, versículo 9 até o verso 15. Quero encorajá-lo a abrir a sua Bíblia para essa leitura, para esse texto. Havia um pastor que, de vez em quando, ele ficava resfriado. E ele usava uma pastilha, enquanto falava, para que isso ajudasse na sua voz. E aconteceu, de um determinado dia, ele precisou desse recurso. E ele então enfiou a mão no bolso, pegou a pastilha, colocou na sua boca, e ele começou a falar. E ele tinha um critério mais ou menos assim particular, de que quando a pastilha estava terminando, estava chegando a hora de terminar a pregação. E naquele dia, ele foi falando, e o relógio ia andando, e a pastilha não acabava. Aí ele descobriu que ele tinha colocado um botão na boca. Eu não estou usando pastilhas hoje à noite. 1 Coríntios capítulo 3, de 9 a 15, nós vamos ler assim. Eu vou fazer a leitura, vou começar lendo os versos ímpares, porque eu começo com 9, e vocês lerão os versos pares, aí a gente vai até o verso 15. Diz assim a palavra de Deus: porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Porque Deus já pôs Jesus Cristo, como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa, porém ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar.
Eu quero que você olhe para o versículo 9, versículo que a gente começou. E aqui tem uma frase que Débora vai projetar, está ali, ó. Vocês são também o edifício de Deus. Vamos ler juntos? Vocês são também o edifício de Deus. Essa frase está no versículo 9 e que é a base para a nossa reflexão nesse momento, pensando na importância da gente refletir sobre a igreja, numa ocasião que é muito significativa para nós. É um momento, uma época em que nós todos precisamos refletir sobre como tem sido a nossa história como Igreja de Jesus ao longo desses 30 anos aqui neste lugar. Queridos, com a proliferação de igrejas que acontece hoje no Brasil, não apenas em número, mas também em diversidade, nós precisamos voltar para uma indagação que historicamente ela tem vindo à tona. E a indagação é: o que significa ser igreja? O que efetivamente significa essa palavra, eu diria, esse movimento iniciado pelo Senhor Jesus? Esse é um tempo em que nós precisamos restabelecer o conceito bíblico de igreja. O que é igreja? Algumas sugestões que a gente ouve, elas aparecem aí mencionadas para você ler. Pessoas, algumas delas pensam que igreja é um ajuntamento semanal. É aquilo que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Então isso aqui é a igreja. Por isso a participação de pessoas que têm essa compreensão se limita a ir a um templo, juntar-se a um grupo de pessoas e fazer um culto semanal. Isso é igreja para algumas pessoas. Outros veem a igreja como uma espécie de clube social. Essas pessoas, geralmente, elas até cobram quando a igreja não tem eventos sociais. A igreja precisa ter muita confraternização. A igreja precisa promover muitos eventos de interação entre as pessoas. A igreja precisa funcionar como um clube, onde as pessoas encontram lazer, encontram diversão. Mas há aqueles que pensam a igreja também como uma instituição filantrópica. A igreja existe para socorrer os necessitados, para fazer beneficência, para prestar assistência social aos menos afortunados, ou seja, aos mais carentes da sociedade. Alguns que imaginam a igreja também como uma espécie de pronto-socorro espiritual, digamos assim, não é? Então, a igreja está funcionando, está acontecendo e tudo, mas eu não preciso de igreja, pensam essas pessoas. Elas só recorrem à igreja quando há algum desastre, quando há alguma situação em que elas se encontram num beco sem saída, quando elas entendem que precisam da intervenção de um poder maior, superior, aí elas correm para uma igreja. A igreja é o pronto-socorro para atender uma situação de emergência. Mas há também alguns que pensam a igreja como uma casa de shows, ou seja, cada encontro, a igreja precisa fazer um evento com malabarismos e com muita coisa grandiosa e tudo mais, porque aquela pessoa vê a igreja nessa dimensão de muitos eventos, muitos acontecimentos, e isso sobretudo para que as pessoas se sintam sempre muito alegres, sempre muito felizes, sempre muito festivas. E alguns pensam que igreja é apenas uma organização religiosa e nada mais do que isso. Bem,
Eu não quero perguntar a você, nem poderia, nem teria como ouvir a sua opinião nesse momento. O que é que você pensa a respeito de igreja? Qual é o seu conceito de igreja? O apóstolo Paulo, ele era muito afeito a metáforas. Ele era muito ligado a comparações. Assim como Jesus trabalhou muito com parábolas, Paulo usava muitas figuras de linguagem. E um dos temas que Paulo procura trabalhar em termos de ilustrações, de figuras de linguagem, é exatamente sobre a igreja. E eu estou citando aí, você já está vendo, algumas figuras que Paulo usa para identificar a igreja. Ele diz que a igreja é o rebanho de Deus, naquela ideia que aparece de maneira tão especial no Salmo 23, em que Davi, o rei de Israel, diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em Atos capítulo 20, verso 28, Paulo está falando aos líderes da igreja de Éfeso, na Ásia, e ele diz que a igreja é o rebanho de Deus, são as ovelhas de Deus. Ele fala também que a igreja é o corpo de Cristo, e ele compara a igreja como um corpo, como o nosso corpo. Tem muitos membros, diferentes membros, cada um tem uma função que é diferenciada naturalmente, mas onde existe uma perfeita unidade entre esses membros. Ele fala sobre a igreja como família de Deus, naturalmente tentando descrever o tipo de relacionamento que deve haver entre as pessoas na ambiência da igreja, e ele fala também que a igreja é o povo de Deus. Mas nesse texto que nós lemos, você percebeu que Paulo usa uma outra figura. Aqui no versículo 9, naquela frase que a gente repetiu, ele diz: vocês são também o edifício de Deus. Vocês são também o edifício de Deus. Bem, todos nós sabemos o que é um edifício. Em nosso bairro, em nossa cidade, há centenas de edifícios. Todos nós moramos de alguma forma num edifício, ou seja, numa edificação, em uma construção. Por isso, Paulo, na minha opinião, é muito feliz em usar essa ideia. Por quê? Os prédios, os edifícios, eles podem ser grandes, podem ser pequenos, eles podem ser simples, podem ser sofisticados, eles podem ser antigos ou eles podem ser novos, mas todos eles, na sua construção, eles seguem ou eles dependem de diretrizes que são as mesmas, de leis que têm a ver com a arquitetura, com a construção, que são as mesmas. Não importa que tipo de prédio, não importa que tipo de construção. Por isso, a figura que Paulo usa aqui, ela é muito preciosa para nós, porque nós sabemos o que é um edifício, uma construção. Bem, como é que Paulo usa essa figura do edifício? Ele diz: vocês são o edifício de Deus, para nos ensinar a respeito da igreja. O que existiria de comum entre um edifício e a igreja, que somos nós? Alguns ensinos desse texto que têm chamado a minha atenção. Primeiramente, como edifício de Deus, a igreja tem um alicerce sólido, ou seja, consistente. Paulo toca aqui na questão mais importante, porque é óbvio a todos nós que estamos aqui, nenhum de nós precisa ser engenheiro na área de construção civil, nenhum de nós precisa ser arquiteto, precisa ser mestre de obras, saber que o aspecto mais importante numa construção é a sua fundação, é a sua base, é o seu fundamento. O mais importante numa obra, num prédio, não é a sua divisão interna, a divisão interna dos apartamentos, das salas, seja como for. Isso não é o mais importante. O mais importante numa construção
não tem a ver com as instalações elétricas, embora sejam importantes. O tipo de piso, a cor que usaremos nas paredes, os metais que vamos empregar. Tudo isso tem o seu lugar. Tudo isso tem a sua importância. Mas acima de tudo isso está o alicerce. Está a base sobre a qual nós estamos levantando aquela construção. Por quê? Da fundação, do alicerce, depende a solidez da obra que nós estamos fazendo. Do alicerce, depende a altura que nós queremos colocar que nós desejamos ver naquela construção. Do alicerce, depende a estabilidade. Do alicerce, depende o tipo de uso que nós vamos fazer naquela construção. Hoje, vocês sabem que se constrói prédios, edifícios enormes, arranha-céus, em áreas que são de pântanos, em que qualquer um de nós, olhando para aquele terreno, ia dizer, não, aqui você não pode construir. Mas isso é feito por quê? Porque se faz o estaqueamento, e aquela construção que se ergue ali, ela está efetivamente sendo assentada sobre a rocha, onde as estacas foram colocadas. O que Paulo está dizendo nesse texto, no versículo 11, é que o alicerce da igreja é um só, é Jesus. O fundamento da igreja é Jesus. Olha só o que está ali no verso 11. Vou pedir vocês para a gente ler o verso 11. Vamos ler juntos? Porque Deus... Essa é a palavra de Paulo. Jesus Cristo é o único alicerce confiável sobre o qual a igreja é construída. Consequentemente, é o único alicerce sobre o qual você pode construir a sua vida, para que a sua vida seja tudo aquilo que Deus planejou. Se Jesus não é o alicerce, se Jesus não é a base, se Jesus não é o fundamento, quando virem as tempestades, então a construção não vai permanecer. Em 1998, aconteceu uma tragédia na cidade do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Um evento que ficou conhecido muito amplamente naquela ocasião, pelo desmoronamento do edifício Palace 2. Naquela ocasião, naquele desmoronamento, morreram 8 pessoas e 150 famílias ficaram desabrigadas. E aquela construção, logo depois daquele desmoronamento, ela foi totalmente demolida pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que detectou falhas na estrutura daquela construção. Falhas estruturais. Por isso aquela obra não resistiu, ela não permaneceu, não pôde ser usada para cumprir o seu propósito. Queridos, nós precisamos lembrar que a igreja de Jesus, ela não é construída sobre uma personalidade humana, ela não pode ser construída sobre um homem, uma mulher, seja quem for essa pessoa, seja quem for essa personalidade, porque a igreja de Jesus não pode ter outro fundamento a não ser a pessoa do próprio Jesus. A igreja não pode ser construída sobre ideias humanas, sobre filosofias humanas, ideologias, nossas preferências pessoais. A igreja precisa ser construída sobre o alicerce sólido que é a pessoa de Jesus. Essa é uma tremenda responsabilidade para todos nós que estamos construindo a igreja. E é uma responsabilidade ainda maior para aqueles que lideram, para aqueles que são líderes e que recebem pressões as mais diversas, tanto de um extremo quanto de outro extremo. A necessidade, a importância
de que o alicerce seja Jesus Cristo. Nós não estamos aqui como igreja para fazer a vontade de pessoas humanas. Nós não estamos aqui como igreja para perguntar o que é que você quer, qual é a sua preferência. Nós estamos aqui como igreja para olhar para o céu e perguntar a Deus o que é que o Senhor quer dessa igreja. Qual é a vontade do Senhor? Quais são os pensamentos do Senhor? Quais são os planos do Senhor? Porque eu estou completamente seguro, e vocês também, que o nosso fundamento é Jesus. Ele é a base, Ele é o alicerce, e Ele é o único alicerce indestrutível, que nada poderá destruir. Em segundo lugar, olhando para essa figura que Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, a igreja como edifício de Deus, ela ainda está em construção. Eu acho que esse é um aspecto muito importante para a gente considerar, muito relevante para a gente considerar. A igreja ainda está em construção. Olha só o que está escrito ali, o verso 10, também verso 12. Paulo diz: usando o dom que Deus me deu, faço o trabalho de um construtor competente, ou sábio, diz na outra tradução. Eu coloco o alicerce, ou seja, ele pregou o evangelho de Jesus, e outro vai construindo em cima dele. Só quero chamar a sua atenção para dizer que no texto em que o Novo Testamento foi escrito, o verbo construir ali aparece num sentido de continuidade, e outro vai construindo em cima dele, do alicerce. Porém, cada um deve construir com cuidado. E a seguir, no verso 12, Paulo fala sobre os diferentes materiais que as pessoas usam para construir: ouro, prata, pedras preciosas. Alguns outros usam madeira, usam capim ou usam palha. É o que está escrito aí. Queridos, essa é uma dimensão da igreja que a gente não pode ignorar. A igreja é uma obra ainda inconclusa. Ela não está construída. Nós estamos no meio de um processo de construção. A igreja, e estou falando, claro, sobre qualquer igreja que nós possamos considerar na face da terra, incluindo essa igreja que somos nós ainda estamos em obras. Nós ainda não chegamos àquilo que precisamos chegar. A igreja não é o que virá a ser. Quando você visita uma construção em andamento, você vê muitos detalhes que obviamente são, de certa forma, incômodos, e você não fala nada porque não teria razão de falar. Então você vê os vergalhões expostos muitas vezes, você vê paredes que já foram feitas até mais ou menos o meio, você vê entulhos às vezes sendo retirados. Você está no meio de uma construção. Então existe uma série de coisas ali que evidentemente você não pode questionar, porque você não tem uma obra pronta. Você tem uma construção que está andando, ela está sendo feita ainda. É exatamente isso que acontece com a igreja. Nós precisamos deixar de uma vez o mito da igreja perfeita. Porque há pessoas que cultivam esse mito. Elas estão à procura de uma igreja perfeita. E aí sabe o que elas fazem? Elas passam 6 meses nessa igreja, aí encontram uma série de imperfeições, elas vão para aquela outra 6 meses ali, aí vê que tem muita coisa ali que não está ainda legal, aí vai para outra mais 6 meses, e finalmente essa pessoa acaba ficando em lugar algum, nenhum. Por quê? Porque as suas expectativas são irreais. As suas expectativas, elas vão se realizar lá no final, não agora, porque a igreja não está pronta ainda. Todos nós que estamos aqui, poderíamos carregar em nosso peito, aqui, pendurar no pescoço uma plaquinha: estou em obras.
estou sendo feito, estou sendo formado. Agora, isso, queridos, traz algumas questões que são muito práticas no nosso dia a dia. Quanto acontece na igreja em termos de cobranças que fazemos às vezes uns para os outros, em termos de julgamentos, a maneira como julgamos uns aos outros, a forma como tantas vezes nós criticamos uns aos outros pelas falhas que nós vemos uns nos outros, isso está tudo errado. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Nós estamos no caminho da perfeição. Nós devemos hoje ser um pouco melhores do que fomos ontem. Nesta semana, ser um pouco melhores do que na semana passada. Você precisa observar isso na sua vida. Eu preciso observar isso na minha vida. Mas eu estou muito consciente que eu estou muito longe da perfeição. Então a igreja precisa ser um ambiente onde a gente cultiva essa compreensão, onde a gente cultiva esse entendimento. E aí, qual é o resultado dessa compreensão nossa? É que nós vamos ajudar uns aos outros. Nós, quando vemos um irmão que falha, que tropeça, que cai, quando nós vemos alguma coisa que merecia realmente uma crítica da nossa parte, nós vamos estender a nossa mão e dizer: irmão, nós estamos juntos. Você está em obras e eu também estou. Você está sendo construído e eu também estou. Nós estamos juntos nisso. Então, vamos caminhar juntos. Porque nós queremos alcançar um dia o alvo da perfeição. Alguém disse que a igreja, ela não é um museu para santos, mas ela é um hospital para pecadores que querem ser tratados, que querem ser curados. Eu acho que essa ideia de que a igreja está sendo construída ainda, ela fica mais clara quando a gente pensa nas expressões que Paulo usa no verso 12, quando ele fala que alguns usam ouro, alguns usam prata, alguns usam palha, capim, madeira nessa construção. Sabe, Paulo está falando o seguinte, que no contexto da igreja, há pessoas que estão em diferentes níveis na sua jornada espiritual. Diferentes níveis. O apóstolo João, quando escreve sobre esse assunto, ele diz o seguinte, que na igreja de Jesus, existe pelo menos 3 categorias de pessoas. Ele fala que existe os filhinhos, os jovens e os pais. Parece que essa é uma maneira muito especial de aplicar o que Paulo está escrevendo no versículo 12. Isso quer dizer o seguinte, se você já chegou no ponto de ser um construtor de ouro, ou seja, você já está construindo com a qualidade do ouro, ótimo, maravilha, que bênção. Mas algumas pessoas ainda estão construindo com madeira. Algumas pessoas, é possível, que ainda estejam construindo com palha. Então, qual é o nosso propósito? É ajudar uns aos outros, para que todos nós possamos crescer, e um dia, todos nós podemos ser construtores com o padrão ouro ou prata. Próxima vez que você perceber ou que você descobrir falhas na vida de um irmão, de uma irmã, ou perceber alguma coisa que não te agrada no contexto da igreja, lembre-se, nós estamos em construção. Nós estamos trabalhando juntos, crescendo juntos, porque esse é o desejo de Deus. Essa é a maneira, essa é a razão por que Deus nos colocou juntos nessa igreja. Terceiro fato que eu acho que vale a pena a gente compartilhar é que a igreja, assim como acontece no edifício, ela tem um projeto
e ela segue um projeto. Vou pedir para você me ajudar mais uma vez. Vamos ler o versículo 9, de novo ali. Vamos ler juntos? Porque nós... Quando a gente olha aquela frase, vocês são também o edifício de Deus. Eu aprendi de um mestre estudioso do Novo Testamento uma visão a respeito da expressão última do verso 9. Quando Paulo fala, vocês são o edifício de Deus, Paulo está falando isso ou escrevendo isso em duas dimensões. Quando ele fala o edifício de Deus, ele está dizendo que o edifício pertence a Deus. A igreja pertence a Deus. Ela é propriedade de Deus. A igreja não é propriedade do pastor. A igreja não é propriedade dos diáconos. A igreja não é propriedade do líder de célula. A igreja é propriedade de Deus. Todos nós pertencemos a Deus. Mas a segunda dimensão dessa expressão edifício de Deus tem a ver com a concepção, tem a ver com o plano, tem a ver com o projeto. Então o que a Escritura está dizendo para nós é que a igreja, ela é um projeto de Deus. Deus projetou a igreja, Deus planejou a igreja. O que nós estamos fazendo é executar a obra, mas o projeto não é nosso. O projeto não é meu, o projeto não é seu. Toda obra, de modo geral, tem um projeto, é verdade? Ele pode até não estar escrito, ele pode até não estar desenhado, né? Mas se você for em algum lugar aqui na Grande Vitória, bem lá na periferia, e você vê uma pessoa fazendo umas formas de madeira, colocando no chão, e ela está começando a subir as paredes de alvenaria, e se você chegar perto dela e falar assim, o que você está fazendo aqui? Eu duvido que ela vai olhar para você e falar assim, não sei. Eu nem sei ainda o que eu quero fazer aqui. Não. Ela pode não ter gasto, não ter investido num projeto arquitetônico, mas na cabeça dela, ela tem um plano. Ela vai dizer, olha, sabe, eu vou fazer minha casa. E aí ela vai começar a falar para você, minha casa vai ter um quartinho ali, vai ter isso aqui, olha, vai ficar linda a minha casa. Ele tem na sua mente um projeto. E você já viu que coisa interessante que acontece com os especialistas, o pessoal do marketing, na área de construção, na área de vendas, né? Aqui nossa igreja tem algumas pessoas que são dessa área de imóveis. Então, você às vezes chega no stand, onde está se fazendo o lançamento de um novo prédio na cidade. E você entra e você vê aqueles quadros com os desenhos do prédio. E você olha a maquete que fizeram, é como se o edifício estivesse pronto. Você olha para o edifício assim, prontinho, lá dentro do stand de vendas. E aí você olha o terreno, não tem nada. Está limpinho ainda, não tem nada no terreno. Mas alguém já viu um prédio naquele lugar. Alguém planejou, alguém projetou. E esse projeto, daqui a pouco, ele começa a ser executado. As pessoas chegam, elas começam a trabalhar, e elas vão construindo, e elas vão fazendo. E qual é a referência para aquela construção? Todos os dias. É olhar o projeto, não é verdade? Não é isso, Alvimar? Olhar o projeto. Olhar o projeto. E quando se percebe que, essa viga, ela ficou fora do lugar, foi um erro. Ela é 1 metro para lá. Eles não vão levar aquela construção adiante, vão consertar aquilo. Vão consertar. O mestre de obras, ele tem a obrigação, a responsabilidade, todos os dias, de olhar o projeto e dizer, vamos fazer isso. Olhar o projeto, vamos fazer isso. O projeto da igreja está aqui, ó.
e você tem ele na sua mão. Esse é o projeto da igreja. Deus desenhou a igreja na sua palavra. Por isso, em tudo que a igreja faz, todos os dias, nós precisamos olhar para o projeto e olhar para a obra que nós estamos fazendo e perguntar: está de acordo com o projeto? Está de acordo com o projeto? Nós estamos seguindo as especificações que aparecem no projeto? Estamos fazendo exatamente como o projeto manda que nós façamos? Queridos, isso significa que a minha vontade, os meus desejos, os meus sonhos, precisam ser ajustados aos projetos, aos sonhos e aos desejos de Deus. Enquanto você vai construindo a sua vida, enquanto eu estou construindo a minha vida, à medida que o tempo vai passando, eu preciso olhar para o projeto lindo que Deus já fez. Na visão de Deus, o edifício já está pronto. Mas na realidade, a minha vida ainda não está. Eu ainda estou construindo, colocando um tijolo hoje, mais um tijolo amanhã, mais alguma coisa depois. Mas enquanto eu estou fazendo, eu preciso olhar para o projeto de Deus e perguntar: eu estou construindo de acordo com o projeto de Deus? Há muitas pessoas cuja história de vida poderia ser tão diferente. Poderia ser completamente diferente. Mas essas pessoas acabam caindo na cilada de construir a sua vida de acordo com os seus próprios interesses, dentro da sua própria visão, realizar o seu próprio projeto, buscar cumprir os seus próprios sonhos, quando o projeto de Deus está ali, aquele lindo edifício que Deus espera seja construído, edificado por nós. Salmo 119, verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, queridos, nós que formamos essa igreja, temos a responsabilidade de, em tudo que essa igreja fizer, e também na nossa vida, responder a essa pergunta: isso está no projeto de Deus? E se não está no projeto de Deus, nós precisamos voltar e precisamos às vezes refazer, porque senão o prédio pode cair, senão ele pode desabar, se ele não for edificado de acordo com o projeto. Em último lugar, quando a gente olha para o verso 13 desse capítulo 3, a igreja, como edifício de Deus, ela enfrenta provas, ela está sujeita a enfrentar provas. Paulo menciona nesse verso, fala sobre o dia de Cristo, que vai mostrar a qualidade do trabalho de cada pessoa. A gente encontra a palavra fogo na Bíblia com alguns significados. Um desses é a ideia de provação, é a ideia de teste, a ideia de avaliação. Embora Paulo, nesse versículo 13, ele esteja se referindo àquela avaliação final, ele fala sobre o dia de Cristo, é o dia da volta de Jesus, o dia da vinda de Jesus. Mas nós sabemos que essa avaliação, ela já está sendo feita, ela já está acontecendo, ela será final no dia de Cristo. E naquele dia não haverá mais jeito de consertar a obra mal feita. Naquele dia não, mas agora ainda existe. Existem condições de consertar o que não está de acordo com o projeto, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida como igreja. A igreja de Jesus, ela é testada, ela é provada, ela é desafiada, e precisamos reconhecer, muitas vezes ela é perseguida. A igreja, ora, ela enfrenta inimigos internos, que muitas vezes acontece, da igreja ter que lidar com situações difíceis dentro do seu próprio contexto, dentro do seu próprio ambiente.
são dificuldades, são provas, são lutas, são desafios. E às vezes mesmo perseguição. Mas enfrenta também as lutas que vêm de fora. Os inimigos da igreja, que procuram atingir a igreja, procuram alcançar a igreja. Bem, isso vai indicar como a igreja está sendo construída. Você sabe que quando uma obra está em andamento, qualquer obra que você pensa, uma construção, dificilmente quando chega o final do dia, o pessoal está saindo para ir para casa, alguém dá uma olhada assim no tempo e fala assim, opa, parece que vai chover. Então vamos colocar uma grande lona aqui em cima, proteger tudo isso aqui. Normalmente não se faz isso, normalmente. Por quê? Porque se aquela construção não é capaz de resistir a essas intempéries, o que vai acontecer depois, mais adiante, mais tarde? Porque, claro, a minha casa, a sua casa, nossos prédios, eles estão o tempo todo sujeitos a enfrentar ventos fortes, tempestades, chuvas torrenciais. Essas coisas são naturais, elas vão acontecer. Mas se a construção é sólida, se a construção foi feita de acordo com o projeto, ela não vai cair. Ela pode ser testada, ela pode ser provada, ela pode enfrentar desafios enormes, mas ela vai permanecer. Por quê? Porque ela tem um alicerce que é sólido e porque aquela construção foi feita de acordo com o projeto. E no projeto levou-se em consideração as dificuldades a que ela poderia ser submetida. Não tenham dúvidas, queridos, que a igreja está sempre sujeita a enfrentar lutas e provas. E normalmente, quando ela passa por essas circunstâncias, ela se revela na sua qualidade, ou na falta de qualidade que ela tem. Se a construção está sendo feita adequadamente, os ventos vêm e passam, as tempestades vêm e passam, mas o prédio, o edifício, continua em pé. Ele não cai, ele não desmorona. É claro que isso tem uma aplicação muito natural também à vida de todos nós. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Todos nós estamos sujeitos a passar por provas, por lutas, por desafios, por dificuldades, às vezes enormes. Quantas vezes nós somos colocados numa condição, nós enfrentamos uma situação que a gente nunca imaginou que pudesse ter de enfrentar. São situações que nos assaltam, que nos tomam de maneira imprevisível. E aí vem a grande questão: como é que nós reagimos? Que efeitos essas provas provocam na nossa vida? A resposta a essa pergunta depende de quem é o alicerce da nossa vida. Quem é o alicerce? É a rocha firme que é Jesus. E de que maneira nós estamos construindo a nossa vida? De acordo com o projeto de Deus, seguindo as especificações de Deus, ou estamos construindo a nossa vida seguindo nossas próprias ideias, aquilo que nós, por nós mesmos, achamos que é o mais certo, que é o mais adequado. Paulo diz: vocês são o edifício de Deus. Nós somos o edifício de Deus. E aí eu quero que você olhe então para esse próximo slide. Nós temos Jesus como alicerce sólido. Ainda estamos em construção, a obra não está pronta, mas nós estamos seguindo o projeto de Deus. Mas saibamos que as provas virão, mais cedo ou mais tarde, e nós seremos testados quanto à estabilidade, à firmeza da construção.
da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja. Deus abençoe essa palavra no seu coração. Nós vamos cantar uma melodia e a gente já está quase terminando. Antes de você sair, nós vamos orar ao Senhor. Mas antes, vamos ficar em pé para oferecer a Deus esse cântico. Eu quero muito que você pense, mesmo enquanto a gente canta, pense a respeito da sua vida, porque a igreja é formada por pessoas. Então a igreja nunca será diferente do que a soma das pessoas que formam aquela igreja. Então essa é uma palavra muito necessária para cada um de nós, individualmente. Quem é o alicerce da sua vida e de que maneira você está construindo a sua vida. Pedir você para sentar agora, você pode tomar assento. E eu quero terminar esse culto fazendo uma oração. Vocês têm ouvido essa palavra hoje à noite? Cada um de vocês, evidentemente, tem tido a oportunidade de, mesmo por breves instantes, refletir sobre a sua vida. Qual é o alicerce da sua vida? Você está seguro de que o alicerce da sua vida, sobre o qual você está construindo a sua vida, é Jesus? Porque qualquer outro tipo de fundamento, quando as tempestades chegarem,
a nossa vida, essa construção que a gente está fazendo, ela não pode subsistir. E há quantas pessoas desesperadas, e há quantas pessoas derrotadas, e há quantas pessoas vencidas, caídas ao longo do caminho, porque falta esse fundamento, falta essa base que é Jesus. Então eu quero orar com você. Se você veio para o culto desta noite, e você com toda a sinceridade de coração, você pode dizer: pastor, eu não tinha me preocupado com isso ainda dessa maneira. Mas nesta noite, eu estou dizendo para Deus, eu estou dizendo para Jesus, que eu quero que Ele seja o fundamento, o alicerce, a base da minha vida. Eu quero construir a minha vida sobre esse alicerce, sobre essa base que é Jesus. Por isso, eu convido Jesus para vir e tomar lugar na minha vida nessa noite. Se você está fazendo isso, eu quero pedir para você ficar em pé, aí onde você está. Não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu quero que você se levante onde você está. E eu quero nessa oração final, pedir a Deus para abençoar a sua vida. Pode levantar-se. Se você está falando: pastor, nesta noite, eu quero que Jesus Cristo seja o alicerce da minha vida, o fundamento, a base da minha vida. Por isso, eu estou convidando Jesus para vir tomar lugar na minha vida. Há mais alguém? Pode ficar em pé onde você está. Se há mais alguma pessoa, você pode levantar-se. Eu vou orar por você. Mais alguma pessoa? Esse momento é seu. É privativo para uma decisão sua. Eu não posso decidir por você, ninguém pode fazer. Só você. Mas a questão é relevante. Qual o alicerce da sua vida? Qual o fundamento da sua vida? Dessa construção que você está fazendo. Nós vamos orar ao Senhor. Temos algumas pessoas em pé. Eu quero pedir que você que está aí mais próximo, depois se aproxime para abençoar essas pessoas. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado porque pudemos abrir a Tua palavra mais uma vez. E ela fala conosco de uma maneira tão simples, em que todos nós podemos entender esta visão da igreja como edifício, que tem como seu alicerce a pessoa de Jesus. A igreja que como edifício está ainda sendo construída, por isso ainda vivemos na dimensão do imperfeito, do não completo. Essa igreja que tem um projeto e o compromisso de construir de acordo com o projeto do Senhor, mas que também está sujeita a enfrentar provas, desafios, batalhas, lutas. Ó Deus, nós te louvamos, porque a igreja é tua. Nós te louvamos porque ela pertence ao Senhor, uma vez que cada um de nós pertencemos a Ti. Nós somos comprados pelo sangue precioso de Jesus, fomos salvos por Ele, fomos redimidos e fomos reunidos nesta família que é a Tua igreja. Assim, ó Deus, ajuda-nos a avaliar sempre o alicerce, a base. Ajuda-nos, ó Deus, a nos desfazer de tudo aquilo que muitas vezes querem roubar o lugar de Cristo, a centralidade de Jesus na nossa vida. E enquanto nós estamos construindo, Deus, colocando um tijolinho a mais, ajuda-nos a seguir o Teu projeto. Nós queremos viver de acordo com os Teus planos. Nós queremos ver realizados os Teus sonhos. Ó Deus, todas as vezes que nós estivermos fugindo do projeto do Senhor, ajuda-nos a voltar atrás. Ajuda-nos às vezes a desfazer alguma coisa que construímos e fazer de novo da maneira certa, conforme o projeto. Sobretudo, Deus,
nós te pedimos que essa construção tenha a solidez capaz de mantê-la em pé quando vêm as provações e as dificuldades. E nesta noite, Deus, eu não sei quantas pessoas estão aqui nesse auditório, ou estão em casa, em algum lugar, acompanhando esse culto pela internet. Pessoas que estão passando por um momento de prova, por um momento de extrema dificuldade. Nós oramos a respeito dessas pessoas. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor torne cada uma delas forte, capaz, suficiente para vencer as provas, os desafios. Obrigado por essas pessoas que ao se levantarem estão confessando que querem que Jesus seja o centro das suas vidas. Nós oramos por elas em nome de Jesus. Amém.